Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar, a falar com Deus nessa manhã, que a gente possa realmente ter um coração todo entregue na presença de Deus, para ouvi-lo, para aprender dele, para poder conhecê-lo. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por essa manhã que o Senhor nos recebe. Obrigado, Senhor Deus, nós estamos no primeiro domingo do mês, onde lembramos não apenas, Senhor Deus, do nascimento de Cristo, mas lembramos também do seu sacrifício naquela cruz em nosso favor. Eu te peço, Senhor Deus, que cada pessoa que está participando desse culto, está nos ouvindo, possa, Senhor Deus, ter o coração aberto para o Senhor. Que o Senhor aceite o nosso culto e nos abençoe. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de te convidar a ler o Salmo de número 46. O Salmo de número 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Deus é nosso auxílio, nosso socorro sempre presente em todo o tempo. Quero te convidar a adorar a Deus nessa manhã, a esse Deus que tem poder para salvar, a esse Deus que tem poder para nos tirar das trevas, para nos tirar do lamaçal, do fracasso, da vida destruída, para uma vida realmente transformada pelo Evangelho de Cristo. Vamos louvar o Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão, e nós encontramos isso no Deus generoso que enviou seu Filho Jesus em nosso favor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus da morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre
vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E diante desse Deus grande em amor, grande em misericórdia, nós precisamos ter o coração em silêncio na presença dEle. Hoje nós vamos lembrar mais uma vez o sacrifício de Cristo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E participar da ceia do Senhor significa reconhecer que Ele é Senhor, que nós somos servos, que Ele é quem nos salva e nós somos os salvos. Por isso, no próximo cântico, te convido a cantar essa música de todo o coração. Silenciar o coração nesse momento. Não esquecer dos problemas, não esquecer das aflições, mas apresentá-las diante de Deus, para que o coração encontre silêncio para ouvir a voz de Deus, elevar ao céu o nosso pensar e o nosso coração se prostrar em adoração diante de Deus. Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração. É tua minha vida. Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno,
mas tua graça que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração, é tua minha vida. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração, é tua minha vida. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração, é tua minha vida. Fala, Senhor, fala ao nosso coração. Abra a nossa mente, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz com reverência, com seriedade, mas, ó Deus, também com a esperança de que a palavra do Senhor produz vida em nós e que seja de fato, Senhor, essa palavra a trazer vida para nós nessa manhã. Oramos em nome de Cristo. Amém. Bom poder louvar a Deus, não? Poder conversar com o Senhor através do cântico. Deixa eu só tirar o efeito de voz aqui. Ok. Poder cantar a Deus sabendo que Ele está nos ouvindo, sabendo que Ele é a pessoa mais interessada na nossa vida. Não tenha dúvidas disso. E por isso é tão importante a gente poder separar esse tempo para ter tempo para Deus, para ouvir dEle, para cantar para Ele, para ter comunhão com Ele, porque é o prazer do coração de Deus que a gente possa buscá-lo, que a gente possa estar na presença dEle de forma reverente, de forma zelosa, mas ao mesmo tempo com a liberdade que Ele nos dá através de Cristo Jesus. Hoje, vocês estão vendo aqui atrás, nós estamos começando uma série nova de reflexões. Nós vamos falar sobre o tema do Natal, aproveitando o ensejo, né, esse período de Natal que nós entramos, que antecedem, os domingos que antecedem o Natal. E nós vamos, então, o nosso texto hoje, abra sua Bíblia aí, o nosso texto em Gênesis capítulo 3, versos 8 a 19, tá ok? Versos 8 a 19, especificamente 8 a 19, mas nós vamos dar uma pincelada no capítulo 1 e 2, para então a gente poder entender o 3 com a profundidade que ele nos traz. Nós estamos a poucos dias da mais esperada festa cristã
pelo menos do mundo ocidental, a festa mais significativa, na verdade depois da Páscoa, mas uma festa muito significativa. E apesar de a gente estar no meio dessa pandemia, ainda lidando com as notícias que o governo nos fornece a respeito dos números de infectados, do número de internados, mas ainda assim, muitos lares, o próprio comércio já começa a enfeitar com cores e luzes, né? Mas certamente em muitos outros lares, a preocupação não é nem com a festa em si, ou com as luzes, ou com os enfeites, especialmente quando nós falamos da periferia, da comunidade mais desfavorecida, ainda tentando digerir a situação gerada pela pandemia. Mas tanto aquele que está ansiando chegar a essa festa, onde vai ter comes e bebes e reuniões familiares, quanto aqueles que estão lutando para poder ter o básico nas suas mesas, dentro da sua casa, ambos estão ansiando por algo novo, ou pelo menos por poder voltar um pouco daquela vida que havia antes. E eu creio que esse sentimento existe em teu coração hoje, nessa manhã. Você pensando nas pessoas que você não pode encontrar, pensando talvez nas pessoas que já partiram. Mas o fato é que pessoas anseiam, ainda que por alguns instantes, por algumas horas, na noite do dia 24 para o dia 25, é poder ter ou poder ver algo melhor. Estar empregado, poder abraçar um ente querido, poder reencontrar familiares que há muito tempo não via. Os estudantes, eu sei que já está no final do ano, mas poder voltar para a sala de aula, reencontrar os colegas. E o Natal, por mais que tenha sido transformado numa data comercial, infelizmente virou uma data comercial, ela ainda inspira, no nosso coração, inspira que dias melhores virão. E os enfeites, então? Os enfeites. Os enfeites estão pela cidade, estão pelas casas. Não, hoje aqui, pelo menos em Atibaia, tem poucas casas que já estão arrumadas para o Natal. Mas o fato é que essa imagem, esses símbolos que trazem aquele sentimento de Natal, estão presentes. E é uma época em que a tão bendita e amada, nem por todos, mas uva passa, está quase onipresente nos alimentos da ceia de Natal, no arroz, na farofa, né, na salada de maionese. Ceia de Natal, luzes, enfeites na sala da casa e às vezes apenas uma guirlandazinha ali pendurada na porta. Mas eu creio que essas imagens a seguir devem fazer a gente... são imagens clássicas que nem precisa descrever. Eu escolhi algumas imagens aqui. Por exemplo, essa imagem de cima da nossa cidade de Atibaia aqui, o centro de Atibaia, essa imagem é a mais recente. Ali em Extrema também teve os enfeites, ali perto da igreja, provavelmente a igreja matriz ali atrás dessa casinha do Papai Noel. Nós temos também Brasília, minha terra natal, né, a torre de TV, que ela é bem vistosa, também no centro da cidade de Brasília, enfeitado como uma árvore de Natal. E a cidade de Urupês, tem pessoas lá em Urupês, né, um abraço aí para o seu Dori, dona Edna, e os familiares que estão aí, né, Amabile, aí participando do nosso culto. Essas imagens inspiram o Natal, né, elas nem precisa alguém explicar para a gente, porque a gente já, quando vê essas coisas, já entende. Está chegando o Natal. E por outro lado, para algumas pessoas isso não é o que traz à memória o que é Natal. Para outros talvez seja ali, Avenida Paulista aí, né? Para quem mora na Grande São Paulo, na capital aí do nosso estado, vai ver aí já os enfeites já preparados. E algumas pessoas, para eles, talvez seja uma mesa posta, né? Com comidas que talvez comem especificamente nesse período, aquelas rabanadas que preparam para o Natal, né, aquele prato especial, e tudo sobre aquela mesa coberta por um lençol especificamente para o Natal, que é só colocado ali naquele período do Natal, mas talvez para outros, para muitos outros, o Natal signifique momento de compartilhar o que se tem. Ainda bem que tem muito movimento no Brasil, movimento solidário, ainda que apenas muitas vezes restrito ao Natal, mas no Natal, pessoas que pensam no próximo, pessoas que pensam numa boa ação. Mas é válido preparar a cidade? Sem dúvida,
É válido receber os amigos para uma reunião familiar, dividir para abençoar. Não há dúvida alguma com respeito a isso. Eu gosto desse clima de Natal. Para mim, Natal inspira algo positivo, algo que enche o coração. Mas eu confesso que todo ano eu espero a chegada desse período, né? Mas apesar desse clima de festa, de distribuição de sorrisos e abraços, o tempo de ser generoso, inclusive com as pessoas que a gente muitas vezes nem cumprimenta ao longo do ano, nesse período de repente parece que as pessoas se transformam, elas cumprimentam, elas sentam à mesma mesa. E esse espírito natalino, né, que às vezes a gente usa a expressão para explicar, para expressar esse sentimento que acontece. Na verdade, tudo isso que a gente acabou de ver e que eu acabei de escrever, na verdade, ele tem pouco e muitas vezes nada a ver com o Natal original. O Natal que as Escrituras Sagradas nos apresentam. O Natal que culturalmente herdamos, que nós, como os bons brasileiros, praticamos todo ano, muitas vezes ele está bem longe do que o Natal, o sentido do Natal e o que o Natal bíblico nos apresenta. E diante disso, se está tão distante, a gente precisa fazer uma pergunta que, na verdade, é o tema da série desse Natal. Aonde foi parar o Natal? Se enfeitar a árvore, se encher a mesa de comida gostosa, se trocar presentes, se vestir-se de uma forma um pouco mais arrumada para uma cesta, para uma ceia de Natal, perdão, se isso não é Natal, se isso não comunica a essência do Natal, então onde é que foi parar o Natal? E eu quero então conversar com vocês hoje, no próximo domingo e no dia 20, sobre esse tema, aonde foi parar o Natal? E juntos quero que a gente possa descobrir o que é o Natal que a Bíblia nos apresenta. E para isso nós vamos ao início de tudo, ao livro de Gênesis, como eu já pedi para vocês abrirem inicialmente, seja no seu celular, no tablet ou na sua Bíblia de papel mesmo. Nós estamos acostumados no período do Natal, as missas, os cultos, aqueles que estão trazendo a mensagem de Natal, eles costumam ler textos como dos evangelistas Mateus e Lucas, e alguns trechos do Antigo Testamento que fazem referência ao nascimento de Cristo. Por exemplo, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9. Nós vamos encontrar ali menções ao nascimento de Cristo. Mas se a gente estuda um pouco mais a história do Natal, a gente vai perceber que desde o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, já começa a contar a história. E hoje quero, no episódio 1 da nossa série, ver que o Natal começou no jardim. No jardim. Capítulo 1 de Gênesis, nós vemos ali a criação do mundo, o autor de Gênesis descrevendo, ainda que não com todos os detalhes, mas descrevendo, dá um panorama geral da criação de Deus, onde nós encontramos ali Deus dando ordens de criação para que os elementos básicos para a existência e manutenção da vida, água, terra, dia, noite, plantas, animais de toda espécie fossem capazes de se multiplicar e poder assim se retroalimentar, se manter. E nesse último verso eu gostaria de chamar a atenção do capítulo 1, faz menção à criação do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Eu quero chamar a atenção a dois conjuntos de versos. O primeiro, verso 28, onde Deus comissiona Adão e Eva. Olha o que diz, capítulo 1, verso 28. Lá no finalzinho do capítulo quase. Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus comissiona Adão e Eva a uma tarefa. Ele não apenas cria, mas ele dá ao único ser criado um mandado, uma missão de prosperar sobre a terra.
no sentido de multiplicar, de dominar, mas não aquela ideia de domínio tirano, mas aquela ideia de cuidar, de proteger, de ser administrador, bom mordomo da criação que Deus fez. E versículos 29 e 30, Deus viabiliza para que essa responsabilidade pudesse ser cumprida. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus deu uma comissão, deu uma tarefa, deu um mandado para Adão e Eva de zelarem, de administrarem as coisas que ele criou, mas também viabilizou essa tarefa, deu o recurso necessário. E ele expressa isso no sentido de: e isso lhes servirá de mantimento. E o capítulo termina com o homem e a mulher, Adão e Eva, criados com uma missão, com recursos e com a bênção de Deus, porque diz o finalzinho do capítulo 1: e viu Deus tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. A criação de Deus terminou com a bênção dele, com a satisfação dele. E capítulo 2, surgem alguns detalhes que no capítulo 1 não aparecem. No capítulo 1 é Deus ordenando, é Deus falando. No capítulo 2 aparece um Deus relacional, que além de conter novamente uma breve descrição de como era o jardim do Éden, nós encontramos Deus conversando com Adão, se aproximando num relacionamento pessoal. E toda relação entre duas pessoas só é de fato um relacionamento quando existe livre escolha, existe liberdade de escolha. E foi o que Deus fez com Adão, quando ele falou o seguinte: olha o que diz o verso. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus falou assim: pode comer de toda a fruta que tem no jardim, pode comer manga, pode comer maçã, jaca, pequi, mas uma você não pode comer. Aqui está no centro do jardim, que traz o conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma orientação, mas deixou nas mãos de Adão decidir ouvir a orientação ou desobedecer. Adão tinha a livre escolha de comer de inúmeras árvores. Nunca lhe faltaria alimento, desde que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que eles comessem, a morte entraria na história, o sofrimento faria parte da história do homem. E como nós, provavelmente alguns ou todos vocês já devem ter lido ou ouvido alguma homilia, alguma pregação, capítulo 3, tudo muda. Porque Eva deu ouvidos à voz da serpente, que pôs em xeque, pôs em dúvida a ordem de Deus, pôs em dúvida a honestidade de Deus, pôs em dúvida a bondade de Deus, quando disse: olha, Deus está enganando vocês. Porque essa história de proibir que vocês comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso não é liberdade. Liberdade é vocês fazer o que vocês quiserem. Vocês podem fazer o que quiserem, se quiserem e quando quiserem. Estou parafraseando aqui o diálogo entre a serpente e a Eva. E ainda, ela nessa conversa ainda quis dizer mais. Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E então Eva diz o verso 6,
Capítulo 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que também comeu. Imediatamente quando eles comeram, alguma coisa aconteceu. Mas não como a serpente havia falado para eles. A serpente é especialista, Satanás é especialista em colocar as letras miúdas, quando ele nos tenta assinar um contrato, uma credibilidade com o que ele fala. Algumas coisas aconteceram depois que eles fizeram o que Deus havia dito. Não façam isso. Depois que eles comeram, olha o que aconteceu. Surgiu vergonha e constrangimento. Se a gente vai ler com atenção, no capítulo 2, diz que eles estavam nus. Verso 25 do capítulo 2. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não era só apenas nudez física, mas é que não havia vergonha, não tinham do que esconder. Não havia o que eles precisavam ocultar do outro com algum temor de ser rejeitado, de ser mal entendido. Não havia barreiras entre Adão e Eva, mas a partir do momento que eles comeram do fruto, que o pecado entrou na vida deles, então entrou também vergonha e constrangimento. Olha o que diz o verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A tão prometida liberdade que a serpente propôs a eles, na verdade, era uma cortina de fumaça. Na verdade, era para que eles caíssem na tentação. E no lugar da liberdade, eles receberam a vergonha. Vergonha um do outro. Eles tinham que se esconder um do outro. A liberdade que antes eles tinham de ficarem nus, não apenas fisicamente, mas com o coração, a vida aberta, um para o outro, agora foi tomada pela prisão, pela escravidão da vergonha e do constrangimento. Antes não havia segredos, não havia falhas, não havia problemas de autoestima que os fizessem se esconder um do outro. Mas agora, depois que o pecado entrou, eles passaram a ter vergonha um do outro. E em seguida, não apenas isso, verso 8 a 10, entrou também na história humana, no coração, vergonha, culpa, vergonha e medo. Diante agora, não um do outro apenas, mas diante de Deus. Olha o que o texto diz. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Adão percebeu Deus chegando. Não me pergunte como é que ele percebeu, mas diz que ele ouviu Deus se aproximando. Mas o fato é que ele percebe Deus chegando e, feito criança que aprontou, se esconde porque ele sabe que algo de errado foi feito e que ele estava envolvido nesse errado. A consciência culpada não precisa de um acusador, porque ela mesma se condena. Deus não falou nada naquele momento a respeito da falha de Adão, mas a culpa pesava no coração dele e por isso ele fugiu, ele escondeu. Mas as consequências não param por aí. Houve também outro efeito: acusações, fuga. Versos de 11 a 13. Diz o texto. Deus falou assim: Adão, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? Então ele responde: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi.
acusando a Eva, acusando a Deus, fugindo da sua responsabilidade, mas Eva também não fez diferente. Ele olha para a mulher e diz, Deus olha para a mulher e diz, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Uma das marcas do coração que está longe de Deus é não assumir a culpa pelos erros. É lançar a responsabilidade sobre o outro, terceirizar a responsabilidade. Essa é a marca do coração humano depois de Adão. Antes do pecado ter entrado, Adão não fazia isso. Pelo contrário, ele apreciava a sua esposa, ele amava a sua esposa, ele reconhecia como parte dele, de que ele era incompleto sem ela. Quando ele disse, essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele estava declarando que ele era incompleto sem a sua esposa. E agora, depois que o pecado entrou, invadiu o coração humano, fez um estrago, escravizou o coração humano, agora a primeira reação dele, a reação natural, é lançar sobre o outro a responsabilidade, fugir da sua parte na culpa. Antes, Adão tinha um coração que protegia Eva. Adão era um homem com H maiúsculo. Homem de verdade, que assumia a sua responsabilidade, que tinha hombridade, que tinha dignidade, que agia com firmeza, porque ele sabia que o papel dele era cuidar daquela pessoa que não porque era frágil, mas porque ele queria dar o melhor. Agora, contaminado pelo pecado, ele levanta uma acusação primeiro contra Deus. A mulher que o Senhor me deu, ela, e aí ele aponta para ela, foi ela quem me fez comer. Como se ele não fosse responsável pelos atos dele. Como nós somos parecidos com Adão, não é mesmo? Como nós relutamos em assumir a nossa culpa, a nossa parte nos conflitos. Essa é a primeira reação natural, é se defender, mesmo que a gente deixe a pessoa que a gente mais declara amar do lado de fora dos muros quando a tempestade vem. E não bastasse os problemas internos entre cada um entre si, entre ambos, entre Deus, havia também dor e sofrimento. Ia fazer parte agora da realidade deles. Olha o que diz. Deus falou à mulher, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido. Em outras palavras, Deus disse, essa é a consequência do seu pecado. Deus estava sendo justo quando ele pronunciou essa palavra. Gerar filhos seria algo doloroso. Esse é o preço pago por querer viver livre de Deus, separado de Deus, afastado da fonte de vida. E os conflitos, quando diz ali que o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, Deus está dizendo que a opressão, o machismo, a falta de cuidado adequado para a esposa seria parte agora da humanidade. Não é uma questão cultural, é uma questão do coração humano. O machismo, as relações opressoras e abusivas começaram lá no Éden. Não é culpa, não foi a igreja que inventou isso. Isso é do coração humano. Não tem a ver com a cultura, não tem a ver com o sistema patriarcal, matriarcal, não é isso. É uma questão do coração. Começou lá no Éden, começou lá no capítulo 3 de Gênesis. Conflitos no relacionamento entre mulheres seriam parte natural da relação conjugal. Porque eles decidiram trilhar os seus próprios caminhos, independentes de Deus. E não apenas isso, Deus também tinha uma palavra a Adão.
E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua esposa, à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Antes o trabalho era uma ocupação que não trazia cansaço, não trazia desgosto. Mas agora, por causa da escolha deles, eles teriam que lidar com muita dificuldade para poder ter o básico para comer. E a morte referida a Deus, quando ele disse não comam, porque no dia que dela comerem vocês morrerão, não estava falando só da morte física, mas ele estava falando de uma morte em um sentido muito mais amplo, no sentido de relacionamento do homem consigo mesmo, do homem com o outro e do homem com Deus. E por fim a morte física. Antes o que era bênção, prosperidade, liberdade, agora estava sujeito à morte em seu mais amplo sentido. Talvez você esteja perguntando, ok, pastor, você está falando tudo isso, mas que conexão existe entre esse texto e o Natal? Que conexão tem? A palavra Natal você não vai encontrar na Bíblia, mas o sentido dessa palavra, se você a procurar no dicionário Aurélio, ele está relacionado ao dia de nascimento de alguém. E a conexão está justamente num versículo que esse texto de hoje nos traz. Olha lá. Que em meio às palavras duras de Deus, para Adão, para Eva e para a serpente, ali Deus, quando ele dá a sentença do pecado, ele também dá uma palavra de esperança. No meio de um cenário de caos instalado pelo pecado, por causa do pecado. Olha lá, uma luz de esperança no meio daquelas trevas agora da morte, da separação, uma luz de esperança. Deus falando para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Perceba em que Deus está falando para a serpente: eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este ferirá a cabeça. Este lhe ferirá a cabeça. Este quem? O descendente vai ferir a cabeça da descendência inimiga de Deus. E você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma referência a Jesus Cristo. A primeira menção à vinda de Jesus Cristo. A primeira menção feita ao Natal. Deus promete alguém que derrotaria aquele que induziu o homem ao pecado, derrotaria aquele que por meio de mentiras prometeu liberdade, mas deu escravidão. Deus tem o poder não apenas de criar, mas de restaurar. Deus pode ter eliminado tudo, começado do zero. Ter começado um novo jardim, ter começado um novo Adão, uma nova Eva. Mas Deus não fez isso. Deus fez justamente o que nenhum outro Deus, ainda que existisse, faria. Porque Ezequiel 18:23, ele vai expressar muito bem esse coração de Deus. Olha lá o que diz: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Esse é o prazer do coração de Deus. Deus poderia ter desfeito tudo e começado de novo. Mas Deus não desiste da sua criação. Deus não desistiu de Adão, não desistiu de Eva, não desistiu dos seus descendentes. Deus preservou Adão e Eva ainda. Os tirou do jardim,
mas ainda proveu condições deles formarem sua família. E Deus prometeu que um dia viria aquele que ia passar uma régua em tudo que estava errado e fazer uma nova criação, novas pessoas, novos corações. Natal significa nascimento, significa vir à luz. E ao nascimento de uma criança a gente chama de dar à luz. Significa esperança no meio da dor. Significa esperança em meio ao caos, vida em meio à morte. E talvez mais que em outros natais passados, a palavra vida tenha mais significado. Porque agora a gente vive com tantas notícias tristes de perdas, notícias tristes de afastamentos. Quantos de nós não tem pelo menos um conhecido que foi tomado nessa pandemia? A palavra vida tem muito mais peso agora, porque a gente lida com a realidade da morte agora muito mais perto de nós. E é justamente nesse contexto em que o Natal traz esperança, porque Natal é promessa de que o Messias, o Salvador, viria como de fato já veio, para restaurar a comunhão, para trazer vida, para trazer liberdade entre as pessoas e Deus. Restaurar a comunhão da liberdade entre as pessoas. Restaurar a comunhão e a liberdade do homem consigo mesmo. Para os discípulos de Jesus, o Natal não pode ser resumido e nem terminar numa noite de comida gostosa, nos enfeites da casa, nem mesmo numa ação generosa. O Natal não pode se resumir a isso. Isso não pode ser o todo o Natal que a gente espera experimentar esse ano. Natal, como a Bíblia descreve, é a esperança de que onde o pecado trouxe caos, o Evangelho oferece restauração. Onde há escravidão, o Evangelho oferece liberdade e cura para as emoções, libertação. Onde o pecado trouxe morte, o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, traz vida e vida abundante. O Natal, na verdade, é um convite para mim e para você, de reconhecer que o Salvador prometido lá atrás já veio para a nossa salvação. É Ele quem dá o sentido do Natal. Assim como é o aniversariante que dá sentido. A festa de aniversário não é o bolo, não são os convidados, não são os enfeites, não é o presente, mas é o aniversariante. E o Natal tem sentido, tem significado e tem esperança, porque Cristo Senhor já veio. Essa é a primeira reflexão das 3 que nós veremos nessa série de Natal. Mas eu quero te convidar a baixar sua cabeça e a repensar como tem sido os seus natais. O seu Natal, ele se limita ao dia 24, quando os parentes chegam, cada um trazendo um prato, fazendo junto a panela, comendo. Muitas vezes, num sorriso forçado com aquele familiar que você tem um atrito, com que você não se dá bem, mas porque é Natal, então você cede. O Natal não pode ser resumido a isso. O Natal é muito maior do que isso. Porque Natal é o Salvador Jesus Cristo vindo a esse mundo. É Deus restaurando toda a criação por meio de Cristo. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor cumpriu a tua promessa. O Senhor não desistiu de Adão e Eva. O Senhor não desistiu de salvar o homem. O Senhor insiste ainda hoje em que a gente possa compreender o sentido do Natal, que Natal é vida, mas não uma vida qualquer, é uma vida que brota daquele que é a vida, Jesus Cristo. Natal é liberdade, de onde emana a nossa liberdade, daquele que se fez homem, que sofreu na cruz, que comprou a nossa liberdade, comprou o perdão dos nossos pecados por meio do seu sangue puro. Por isso, ó Deus, que cada um que está nos ouvindo nessa manhã tenha um Natal onde o centro desse Natal, a motivação desse Natal, o propósito desse Natal é reconhecer que o Salvador já veio, Senhor Jesus Cristo.
Te agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém. E, como nós já introduzimos essa série, e isso tem tudo a ver com a ceia. Aliás, eu não sei qual que é a origem desse vermelho aqui de trás, que tanto simboliza o Natal. Mas eu creio que eu posso fazer aqui uma ligação entre o Natal e o que Jesus Cristo fez. O vermelho é o sangue puro do nosso Senhor Jesus. Aquele que veio dar vida. E a ceia representa isso. Que alguém deu a vida para que o outro pudesse ter vida. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que o coração de Jesus fosse transplantado no lugar do nosso, para um coração que compreende as coisas de Deus, que tem temor de Deus, que leva a sério as coisas de Deus. Talvez você fale assim, pastor, a minha história tem tantos erros, tem tantas falhas. A minha história tem tanta coisa que eu tenho vergonha, eu me sinto como Adão, querendo fugir de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia, você não precisa mais fugir de Deus. Porque o sangue de Cristo derramado naquela cruz, no seu lugar, no meu lugar, tem poder para nos lavar de todo o nosso pecado, de nos apresentar diante de Deus, justificados, perdoados. E não apenas isso, mas nos transformar também em filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas somente quem se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida se torna filho de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o sacrifício de Cristo na cruz significa isso, que Ele deu a vida por nós. E para todo aquele que creu, para todo aquele que reconhece que precisa dele como Salvador e se achega a Ele em temor, é recebido e convertido de criatura para filho de Deus. Mas por ser algo tão importante, de um significado tão profundo, é importante que antes da gente comer do pão e beber do cálice, que a gente possa examinar o coração. Como eu tenho levado a minha vida com Deus? Eu tenho levado a sério os conselhos dele? Eu tenho repensado a minha vida quando eu encontro com a palavra dele? Como você tem encarado Deus? Como a sua vida prática demonstra isso? Se você percebe, puxa, eu não sou quem eu deveria ser ainda. Eu não falo o que eu deveria falar ainda. E eu falo o que eu não deveria mais falar. Eu trato a minha esposa, meu filho, meu pai, meu irmão. Deus, eu preciso do teu perdão. Que você faça isso agora. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Porque a obra de Jesus Cristo naquela cruz em nosso favor foi completa. Para nós, para o perdão dos nossos pecados, para nos limpar, para nos tornar aceitáveis diante do Senhor. Não por obras humanas, obras religiosas, obras de moralidade, mas por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, nós podemos ter acesso à tua presença, que é santa e limpa, ó Deus, e cheia de glória. Pai, nos perdoa os pecados. O Senhor conhece, e nós, cada um de nós também conhece. Pai, que possamos reconhecer o quanto nós temos falhado. Mesmo aqueles que já têm andado com o Senhor, precisam ainda ser transformados à semelhança do teu Filho Jesus. Nos permita, Senhor, participar dessa ceia, tendo o coração purificado dos pecados, participando, ó Deus, sem culpa, sem medo, sem constrangimento, mas com alegria e liberdade que a morte de Jesus Cristo conquistou para nós. Perdoa-nos, Pai, e nos permita sentar à mesa, frente a frente com o Senhor. Com todo o temor a Deus é que nós participamos dessa ceia. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Te convido a comer o pão. Você que já separou o elemento da ceia. Comer do pão
Lembrando que o corpo de Cristo, que esse pão representa, foi castigado em nosso favor. Ele recebeu sobre si o castigo que o meu pecado e o seu pecado merecia receber. E que ainda assim não seria suficiente se fosse sobre nós. Mas ele suportou. Por isso, com um gesto de que eu creio no que ele fez por mim, vamos comer do pão. E no mesmo gesto de temor, vamos tomar juntos do cálice, que representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica do pecado. Vamos tomar juntos. Quero te convidar a orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É Ele que nos sustenta a fé, é Ele que nos toma pela mão e nos ajuda nessa caminhada. Nós queremos, Senhor Jesus, viver pelas coisas do alto, viver para o Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, os nossos projetos, nossos planos. Que seja o Senhor a ditar a direção da nossa vida. Por isso, Senhor Deus, nós reafirmamos o nosso compromisso com Jesus Cristo. Nós reafirmamos a nossa fé depositada unicamente no Senhor Jesus, por meio dessa ceia. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela sua presença, pela presença de vocês que têm nos acompanhado, né? O senhor Dorival, dona Edna, a Amabile, que estão lá em Urupês. Que Deus abençoe vocês aí no interior de São Paulo. Queremos agradecer a Deus também, porque semanalmente pessoas têm frequentado os nossos cultos online. Nossa irmã Renata e o Marcelo, que são da Aliança do Paraíso. Tem irmãos lá de Brasília também, dos meus familiares que assistem os cultos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E encorajo, compartilhe esse link com os seus familiares, com amigos, para que eles possam ouvir a mensagem de Natal. Essa mensagem onde é baseado na palavra de Deus, em que conta a história do Natal, conta a história da salvação. Então compartilha, inscreva-se também no nosso canal se você não se inscreveu, né? Clica no sininho para receber as notificações das atualizações da nossa página. Então esteja nos acompanhando, tá ok? Então quero passar rapidamente então os avisos. Agenda da semana não está aí anotado, mas hoje logo depois do culto, né, os jovens vão se reunir para um encontro que eles têm semanalmente. Teve algumas mudanças na nossa agenda dos jovens, mas programado então para acontecer ao término do culto, tá ok? E seguindo então a programação da agenda semanal, na quarta-feira e na quinta-feira nós temos culto de oração às 19 horas. São dois grupos diferentes, um grupo às 19 horas na quarta, outro grupo às 19 horas na quinta e um terceiro grupo às 20h15 na quinta. Tá bom? Culto de oração online. Se você tem algum pedido de oração, você pode voltar no início desse vídeo, que tem o telefone WhatsApp, tem um telefone fixo também, que você pode mandar o seu pedido de oração. E, a princípio, né, porque entra dezembro já fica tudo muito mais agitado, mas seguindo o nosso calendário do pequeno grupo, o pequeno grupo de extrema, que acontece na sexta-feira, quinzenalmente, às 20h15. Tá? Então, é um grupo onde a gente conversa, onde a gente troca ideias a respeito de textos que a gente traz ali para reflexão, né? E para aplicáveis à nossa vida, para as lições que Deus quer nos dar através da meditação em curtos devocionais que são compartilhados ali. Tá ok? Se você tem interesse em participar, vai ser muito bem-vindo. Manda o seu contato para mim, a gente te inclui nesse encontro. Tá ok? E próximo domingo, dia 13/11, né, nós, mais uma vez reforçando, culto online.
tá ok? Tem um pessoal participando do culto presencial, mas no próximo domingo todo culto acontece apenas online. Então esteja às 10h25 da manhã, entra no ar o nosso culto, tá? Então nós enviaremos o link da próxima semana, mas esteja atento. Novamente encorajo, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. E próximo culto presencial, que também acontecerá presencial ao mesmo tempo que agora online também, tá ok? Às 9h30, lá no presencial. Aqui no online, começa no horário de sempre, às 10h25 da manhã, tá? Então, esteja atento a isso. Quem vai assistir pelo online, assiste 10h25. Os demais, 9h30 da manhã. Precisa se inscrever. Então, aproveite que provavelmente que pelo andamento do Covid aqui no nosso estado, talvez este seja o nosso último culto presencial que nós teremos na igreja. Tá? Vocês têm acompanhado, os números estão crescentes, o número de leitos tem sido bem ocupados, tem sido tomados, o número de leitos disponíveis tem diminuído. Por isso, cuide da sua saúde, respeite o distanciamento, use máscara, né? Use álcool gel. Né? Não precisa entrar em pânico, mas também não relaxe a ponto de se descuidar. Pense na sua família, pense naqueles que dependem de você, né? E cuide da sua saúde. Tá ok? Então nós queremos aqui encerrar o nosso culto. Quero orar por você. Quero orar pedindo a bênção de Deus sobre todos nós nessa semana e que a gente tenha uma semana, um mês de Natal muito especial. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, Senhor, possa trazer um Natal diferente, possa trazer um Natal cheio da Tua esperança, a esperança que existe em Jesus Cristo. Que seja um Natal não apenas de comida, não apenas de presentes, de encontros, de confraternização, mas seja, Senhor Jesus, antes de tudo, o Natal seja uma confraternização com o Senhor Jesus Cristo, por meio da fé, desde hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus então nos abençoe e que você possa ter um dia abençoado com a sua família, no almoço e durante todo esse domingo, e você ter uma semana também na presença de Deus.